Senhoras e senhores, está começando mais um podcast da depressão. Agora a gente vai falar sobre Libertadores 2019. E sim, ela começou. Não esqueça de nos seguir no Twitter, @InterDD, no Instagram, @InterDaDepressão, no Facebook e no YouTube é só procurar. Vai ter novidade nas próximas semanas, vocês vão gostar pra caralho. Então, segue em tudo. O podcast da depressão está disponível no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e pode ser baixado em megafono.host. Só procurar por podcast da depressão. Eu sou o Keiler e eu tô aqui com o Santiago Trellis. Alô, Marciano. Aqui quem fala é da Terra. Que beleza, hein, gurizada? Libertadores já, jogo contra o Palestino. Eu tô com medo, a gente vai tomar uma saraivara do Palestino com o Rafael Salve titular. E eu também tô aqui com o Rodrigo Lindoso. Na faixa de casa é só homem bomba, na guerra é tudo ou nada. Boa noite. Tá bom, então é isso. A gente vai analisar agora um pouquinho o caminho do Internacional na fase de grupos da Libertadores. Antes de mais nada, então, vamos falar dos adversários do Inter nessa primeira fase da Libertadores, né? Primeira fase não, fase de grupos. Que é o River Plate, que dispensa comentários, é multicampeão, ganhou coisa pra caralho, ganhou a quarta Libertadores ano passado, naquele jogo foda, Chato. só que foi no Bernabéu, né, que foi uma merda, mas que tem aquele... Cara, essa final da Libertadores foi a final que eu mais me decepcionei, mas ao mesmo tempo não, porque envolvendo toda aquela treta da briga e caralho, botando o jogo lá pra Espanha, em Madrid, na Copa Colonizadores da América. Mas não sei vocês, mas eu gostei muito daquela partida, foi bem eletrizante, né? Começou com o Boca ganhando, com o gol do Benedetto, tomando uma virada, e o River destruiu naquela partida. Eu gostei da final, apesar dos pesares ali, de ser na Espanha, eu gostei. Não sei vocês. Cara, eu vou falar que eu gostei também, né? E tipo assim, pouca gente se lembra do primeiro jogo. O primeiro jogo também foi bem foda, né? Cara, o primeiro jogo... pouca gente se lembra porque foi no mesmo horário de Inter e Ceará, aquela merda de jogo, cara! Puta é por isso que eu não assunto... assisti o jogo, cara. Eu já não tinha me esquecido dessa porra aí. O assunto voltou para o Campeonato Brasileiro que a gente perdeu. Me desculpem! É que o nome é Inter da Depressão, cara. Se não for falar de coisa triste, não vale o nome, entendeu? Tem que entender isso aí. Foi legal o jogo, eu acho muito legal, cara. Primeiro golaço aquele do Quinteiro. A gente já vai falar bastante de Quinteiro. Nossa, esse quase o web namorado. A coisa acho que mais legal, velho, é o terceiro gol com aquela narração argentina. Hace la personal y ahí se viene Martínez para el gol y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y gol de River, gol de River. Não existe coisa mais humilhante que aquilo, velho. Nossa. E tudo aquilo pro River tomar uma saraivada do time lá do árabe, o Al-Ahly, porra. Al-Ain, pra tomar uma saraivada do Al-Ain do Caio. Como a gente fazia bastante na Série B e em outras competições, guias e tudo mais, a gente sempre alertava pra lei do ex, né? No River Plate eu acho que a gente tem uma e meia lei do ex. A gente tem o ex, que é o Escoco, e a gente tem aquele web namoro, quase deu certo do Quinteiro. A lei do ex, web namorado. Que tem todo aquele vídeo do Quinteiro. Olá, mi gente. Bota no áudio, bota na edição aí. Hola mi gente, soy Juan Fernando Quintero, un saludo para Bonji, Colombia, Internacional de Porto Alegre. Aquí estoy con Pedro, el moleque, el boiadeiro. A gente também tem o D'Alessandro, né? Que também é a nossa lei do ex. Mas como que a vida nunca é bela, então a nossa lei do ex não vai funcionar, porque é o Inter. O que vocês acham, assim, dos confrontos do Internacional contra o River Plate? Cara, eu acho que o Inter não vai ganhar nenhum dos dois jogos, vai talvez tirar uns pontinhos ali. Talvez consiga um empate no Monumental, mas é difícil, é um jogo que eu não consigo definir bem o que vai acontecer. Porque o Inter, pelo menos a lembrança que a gente tem é de um time do Inter que consegue jogar contra os grandes. Foi assim contra o Grêmio, Palmeiras, Flamengo, São Paulo. Foram times que o Inter conseguiu jogar bem contra. Por isso eu acredito muito no empate, né? Porque contra o Palmeiras, o campeão, o Inter não conseguiu
vencer, e contra o Grêmio também, né? Não conseguiu vencer, ficou no empate. Mas ganhou em casa. Ganhou em casa com um golzinho só, né? Não vou dizer vitória cagada, porque a gente jogou de igual para igual pro Grêmio, mas foi só isso, né? Teve só uma vitória, como é que eu vou dizer, pelo placar simples. Então por isso que eu acho que o jogo do River vai... Se for ser uma vitória, vai ser 1-0 só, não vai ser um jogo tão bonito, não vai ser um jogo tão controlado. Eu acho que vai ser o típico jogo de Libertadores, os dois, mas no Beira-Rio eu acho que o Inter consegue se sobressair pelo fator torcida, né? Espero. No Monumental, se não sucumbir à pressão, e como eu acho que não vai, porque tem jogadores experientes como Sobis, Moledo, D'Alessandro, etc. Cuesta. Eu espero que o Inter consiga empatar com gols fora de casa, assim como em toda a Libertadores, se passar para a fase de mata-mata, todo mundo espera isso, né? Ganha em casa, empata com gols fora, ou ganha fora, né? Numa situação de 1-0, que é o ideal. Cara, sobre esse jogo, eu tô meio dividido realmente. Um lado eu penso que, cara, é o River Plate, tem tem o melhor treinador das Américas, que é o Marcelo Gallardo. Como assim não é o Argel Fux? É o segundo, então. E, cara, tu tem o Quinteiro... o Quinteiro tá toda hora metendo golaço, velho. E aí tu pensa, é óbvio que o Quinteiro vai fazer um gol contra o Inter. É óbvio que ele vai meter um golaço de fora da área, ou uma falta bem batida no Beira-Rio. Eu acredito no gol olímpico, que ele ainda não fez esse ano. Faz sentido. Porque ele não fez e porque é contra o Inter. Só que tem outro lado, cara, que assim, eu não sei se pode dizer se é uma mística, se é uma estatística, mas sempre atuais campeões tendem a diminuir o rendimento no outro ano, talvez entrar numa zona de conforto e tudo mais. Olha, o Grêmio chegou na semifinal no ano passado, hein? Mas começou meio capengueando, né? É que o Grêmio começou meio capengueando porque o Arthur tava voltando de lesão, né? Que é o principal jogador do Grêmio naquela época. E porque, cara, o Grêmio não teve férias, né, no ano passado, mas enfim... além, tem outro fator, que a temporada na Argentina é completamente diferente da nossa. Eles têm a Liga, né, que é a Superliga Argentina, com um calendário europeu, e ela vai terminar, eu acho que em maio ou abril, que vai faltar só 5 rodadas para terminar, né? Então, tipo assim, mesmo o River começando uma Libertadores, ele vai estar em ritmo de final de temporada, né? Claro que mesmo com essa temporada europeia, os caras jogam muito menos do que a gente aqui, né? Alô, CBF, aquele abraço. Alô, FGF, ditador noveleto também. E só pra questão de estatística, então, tá? O River Plate atualmente é quinto no Campeonato Argentino com 33 pontos. Ele tem 3 pontos atrás do Atlético Tucumã, que é o quarto colocado. Só falta 5 rodadas para terminar o Argentinão. E só os 4 primeiros se classificam pela Libertadores 2020 pela Superliga. Se o River não conseguisse o quarto lugar, ele teria que disputar uma Copa da Liga Argentina, que vai ter logo depois que terminar o Campeonato Argentino, um pouquinho paralelo à Libertadores, ou então pela Copa da Argentina, ou então ganhando mais uma Libertadores. Então talvez eles joguem a Libertadores, mas já pensando um pouco em 2020, para não perder essa vaga, né? O jogo no Beira-Rio contra o Inter vai ser o último, antes da última rodada da Argentinão. E o jogo contra o Inter no Monumental de Nunes vai ser o antepenúltimo da temporada deles. Depois só a Recopa contra o Atlético. Eu ia dizer Recopa Gaúcha. O cara tá tão dominado pelo ditador noveleto que confundiu as Recopas. Que é mais importante que a Recopa contra o Atlético. Mas enfim, vocês têm mais alguma coisa a dizer sobre... Concordo, cara. Eu acho que o River vai vir desgastado, principalmente porque não teve férias, disputou o Mundial, e eles não tiveram pré-temporada, regeneração muscular, eles estão no mesmo pique que do ano passado. Até teve uma pausa no Campeonato Argentino, mas não é a mesma coisa. Não é uma pausa, é uma pausa, digamos assim, algo que se dê pra comparar com uma parada da Copa aqui no Brasil. Talvez até menos, até mais corrida. Então eles não tiveram tempo. Outra coisa é que o River também não se reforçou, né? Não teve nenhum reforço de peso, que eu lembre de cabeça. E eles só conseguiram manter o elenco, né? Só perderam o Pete Martinez. Seguimos então com a equipe que fez história, né? Nesta semana, que foi o Palestino. Como o nome já diz, é um clube fundado por descendentes palestinos, né?
Inclusive, o patrocinador master deles é o Banco da Palestina. O Palestino ele tem 2 campeonatos chilenos apenas, é o 10º maior ganhador do país, e tem 3 Copas Chile. Ele tem a mesma quantidade de brasileiros que o Grêmio. Né? Gigante. Eles têm 3 Copas Chile. A última que eles ganharam foi ano passado. Quase foram rebaixados no campeonato chileno, mas foram campeões da Copa Chile. Eles não eram campeões há muito tempo. O último título foi com um cara que a gente conhece bastante, Elias Figueroa Brander. Vocês conhecem? Vocês já ouviram falar nesse nome aí? Olha, eu vou perguntar para os Desimpedidos. Era do Jeromito. Cara, mas sobre o Figueroa... O Palestino é o clube que ele foi depois do Inter, né? Em 76, 77. Exatamente. Tem uma história desse fato, né? Que a mãe do Figueroa, ela sentia muito saudades do país, do Chile, porque, o cara ficou 10 anos fora, né, entre Peñarol e Inter, e quando o presidente do Palestino veio resolver alguns assuntos no Brasil, ele foi trocar uma ideia com o Figueroa, né? Aí o Figueroa pegou e convidou o presidente do Palestino para jantar na casa dele. Quando a mãe do Figueroa disse assim, olha, eu não aguento mais o Brasil, não aguento mais o exterior, eu quero voltar pro Chile. E aí o presidente do Palestino falou, cara, eu não tenho condição de trazer um Figueroa, né? Só que a mãe do Figueroa queria muito ir pro Chile, né? E aí o Figueroa, então, conversou com a diretoria do Inter, perdoou algumas dívidas, alguns salários atrasados, não sei se era salário atrasado, mas algumas dívidas que o Inter tinha com ele, se ele se deixassem ir pro Chile, porque o Inter queria vender ele pra Europa. Só que daí o Figueroa acabou indo pro Chile. Os dirigentes do Inter até tentaram no final, entregaram pro Figueroa um cheque em branco, disseram assim, olha, assina aí quanto tu quer pra não ir pro Chile. Só que mesmo assim o Figueroa quis ir pro Palestino, fez história ainda lá, e é isso. Figueroa chegou a ganhar uma Copa do Chile com um gol dele na final, ganhou de 2-1 do São Paulo no Morumbi, na Libertadores de 78. Tem uma sequência de 46 partidas invicto, que é a maior da história do futebol chileno, e também foi campeão chileno em 1978, o mesmo ano que ganharam do São Paulo no Morumbi, que também ele fez gol na final. Então o cara, ele é o status dele de ídolo no Palestino, não digo que é comparável com o do Inter, mas ele é tão grande quanto aqui. Exatamente, além de tudo, o Figueroa é um ídolo nacional, né? Ele é um cara que transcende muito até essa geração 2015 e 2016. Na única semifinal do time na Libertadores, né? Que foi em 79. Cara, sobre o jogo contra o Palestino, o que vocês acham? Eu acho que é um jogo que preocupa por o Palestino ser um time pequeno. Mas pelo fato do Inter gostar de perder para times um pouco de menos expressão. Mas como eu acho que é Libertadores, eu acho que o Inter ele vai entrar um pouco mais focado. Eu não lembro em Libertadores, sem ser na altitude, o Inter fazer vexame contra time pequeno. Pelo menos não de cabeça. O Inter pelo menos um empate conseguia, que era o necessário. Eu lembro em 2015 contra o Emelec. Eu não lembro se foi na altitude, mas foi a maioria Manta no Equador. Eu acho que teve um pouquinho de altitude, mas não muito, assim. Mas acho que os jogos contra os times de menor expressão do Inter, que não são na altitude, que, né, tem toda aquela questão física, o Inter consegue se dar bem, cara. Mesmo contra time pequeno. E dentro do Beira-Rio é massacre. Não tô contando que seja um massacre, mas ao contrário do que todo mundo pensa, com aquela cabeça um pouco mais negativa, o Inter vai tropeçar pro pequeno. Eu digo pela piada, mas eu acho que o Inter vai se dar bem com esses times, vai conseguir manter o placar. Meu medo maior é contra o River, por ser o campeão da América, e o Aliança Lima fora, por causa da força da torcida. Antes dos Strongest, o Juan Aurich ganhou do Inter no Peru. Só que eu não sei se conta, né? Porque talvez tenha um pouco de altitude, não sei se tinha altitude lá na Libertadores de 2012, mas, cara, eu sei, tudo bem, mas pra quem imaginava que ia ter que enfrentar o São Paulo no Morumbi, tu ter que enfrentar o Palestino, o Tajeres naquele estádio do Mário Alberto Kempes. Eu contava mais com os 3 pontos do São Paulo do que do Palestino, porque se o Palestino for o Juventude do nosso grupo, você já sabe a história, né? É a toca do Palestino. Tudo bem, time de merda, é um time de merda, mas
São Paulo é muito mais nosso freguês do que time pequeno, mas... Exato. Depende. Depois da atuação do São Paulo contra o Tajeres, eu comecei a mudar um pouco de opinião, porque aquele time de São Paulo é muito fraco. É que o time do Tajeres estava muito encaixado, só que daí perdeu pro Palestino, cara. Só que assim, um time que consegue reverter resultados negativos, se eu não tô enganado, eles também estavam sendo eliminados do Independiente Medellín e foram lá e recuperaram um 2-0, recuperaram um 1-0. Cara, tem que cuidar com esse time pra sempre, assim, tem que cuidar... É um poder de reação muito forte, isso é preocupante. E aí tu já tem o Inter que já tem uma desconfiança de abrir o placar e às vezes... sabe, nos últimos minutos acabar tomando um gol ou tomando virada, como foi aquele jogo contra o Pelotas. Eu acho que assim, é um jogo a se cuidar como qualquer outro de Libertadores. Mas olhando bem, pelo menos não é o Tajeres nem o São Paulo. E fora que o Palestino vai vir desfalcado, né? O principal jogador dele está fora por lesão e tem um outro que tá suspenso, não? Exatamente. Sim, é o Bin Laden e o Saddam Hussein. O Palestino nessa temporada, no campeonato chileno, até agora só jogou 2 partidas, ganhou uma, perdeu a outra, tá em 5º lugar, mas não faz muita diferença, né? E na Libertadores, como a gente sabe, ele eliminou o Independiente Medellín e o Tajeres, e agora está no nosso grupo. Mais alguma coisa aí? Eu quero um refri com fritas. Eu só queria um café mesmo. Quero café. Quem vocês acham que pode ser destacado do Inter num jogo contra o Palestino? Trellis. Porque é um jogo muito 880. Filha da puta. É um jogo muito 880. Tem esse tipo de jogo, às vezes quem aparece não acaba sendo o Nico Lopes ou o do Alessandro. Ou também pode ser esse cara porque é batido. Mas, sei lá, como a gente vinha prevendo um lateral fazendo gol, tipo o Zeca, não Zeca contra, né? Tem que treinar a finalização, pelo amor de Deus, cara. Tava vendo stories dele. Ele tava assistindo Discovery Kids com a filha dele, cara. Fiquei preocupado. O Inter nessa situação e o cara tá vendo Discovery Kids, cara. O cara precisa fazer o primeiro gol da Libertadores e o cara tá vendo Discovery Kids. Outro dia o cara tava rejuntando o chão da casa dele lá, passando cimento, cara. O cara não tá treinando a finalização, meu. O Zeca ainda vai se lesionar e quem vai jogar é o Bruno, cara. Botem suas esperanças no Bruno. Infelizmente. O Inter nessa situação e o Odair dando entrevista no YouTube. Não é mole não, gurizada. Assim, eu acho que o jogador, ele tem que entender, cara. O jogador, ele tem que compreender a história do clube. Quando tu vem pra um time como o Inter, tem que entender, cara, que todas as vezes que o Inter for campeão, o primeiro gol foi do lateral direito. De fora da área. E o cara tá fazendo o quê? Tá assistindo Discovery Kids. Cadê o Ney? Quero saber, cadê o Ney? Ney Vencedor. Ney Vencedor tá estudando pra ser técnico, jogando Futebol Manager. Ney Vencedor é um cara que poderia ir pro podcast, né, meu? Ia ser legal um podcast com o Ney. Ney Vencedor, o senhor está convidado a participar do podcast a hora que o senhor quiser, o momento que o senhor quiser. Que tu é foda. É, vencedor, né, meu? Assuntos do momento em Porto Alegre. Farid Germano Filho. Sobre quem vai se destacar nesse jogo, cara, eu acho que... Eu tô com uma expectativa muito grande no Nonato, cara. Eu acho que esse jogo... Eu não sei porquê, cara. Eu tô assim... Eu acho que o Nonato tá evoluindo bastante, tá jogando bem, jogou bem pra caralho no último jogo. Não sei se vocês concordam. Claro, meu. Nosso motorzinho, cara. Eu espero muito... Ia ser legal, cara, se o Nonato fosse coroado com um gol. Ele com aqueles cabelos balançando ao vento. Uma mistura de Fernandão com Perdigão. Cara, eu acho que essa Libertadores pode ser a dos guris. Tipo, tudo bem, obviamente teve os sobes, né? Mas esse ano a gente tá muito mais carente do que tava em 2006, né? Em 2006 tinha chutando baixo. Só o Fernandão e o Tinga já contavam pelo time inteiro. Esse ano o D'Alessandro, ele não tá no auge físico dele. Continua sendo melhor, mas não para 90 minutos. No ataque, Trellis. Pedro Lucas tem muita chance de roubar a vaga dele. O Sobis vai ser reserva, ou pelo menos para um tempo. A questão do ataque Guerreiro, tem... eu acho que... Exato. Tem até a chegada do Guerreiro, né? Que, pelo que comentam nos treinamentos, é o melhor jogador do Inter. É que assim, eu não sei se o Guerreiro vai conseguir chegar entrosado pra fazer a diferença. Porque na Copa... Cara, na Copa do Mundo... Tudo bem, se fosse ele no lugar do Cueva pra bater o pênalti naquele primeiro jogo do Peru, talvez as coisas seriam diferentes, mas nas outras entradas dele,
eu não vi, assim, tanta qualidade, assim, como se esperava. Claro, o motivo é óbvio. Não dá pra culpar muito o Guerreiro, ele tinha que dividir time com o Cueva e o Farfã. Exatamente. E, tipo assim, cara, o Guerreiro, desde 2017, ele não tem uma sequência de jogos por causa de toda essa injustiça, né? Mas exatamente por isso que eu digo que eu acho que a melhor chance do Pedro Lucas, cara, é entrar, se ele não começar como titular, é entrar numa vaga no segundo tempo, fazer um gol, fazer uma parede, porque a qualidade que ele tem pra fazer a parede... Parede? Que nem parede? Pra jogar sem a bola é impressionante pra um cara da idade dele ainda, sem... Verdade, ele tem muita força e ele faz o pivô muito bem, cara. Me lembra muito do Damião. A noção de espaço dele com a idade dele é uma coisa impressionante. O Damião em 2010 acho que era até mais velho que ele e foi decisivo a full naquela Libertadores, pelo menos na final, né? Então eu acho que ele tem tudo pra garantir o espaço dele com a torcida, com a imprensa e principalmente com o Odair, né? Que é o mais difícil, saber o que se passa lá dentro. Até o Guerreiro chegar, porque quando o Guerreiro chegar, ele não vai começar como titular, eu acho que não tem mais espaço para carteiraço, não de um cara que vem há 2 anos sem uma temporada cheia, né? Acho que o Pedro Lucas tem tudo para garantir o espaço dele no mata-mata, nem que seja como jogador de 45 minutos ou para 90 mesmo. Aí que tá, velho, é porque o Guerreiro, ele é um grande ponto de interrogação. A gente até pouco tempo atrás não sabia quando é que o Guerreiro poderia estrear. Agora a gente não sabe quando o Guerreiro vai estar pronto, cara. Se o Guerreiro vai chegar logo, vai encaixar. Claro, o Guerreiro é um craque. O cara é um baita jogador. Nos primeiros jogos que ele teve pelo Flamengo, ele já chegou metendo gol. Adivinhem quem? Acabou, caô. Guerreiro chegou. O Guerreiro cheirou. Mas nunca se sabe, velho. Aquele Guerreiro que encantou pelo Corinthians já é algo muito distante. É passado, cara. Mas se tu vai parar pra pensar, o Sobis que encantou pelo Inter também. Olha quanto tempo faz com o Sobis. Só que, né? Exatamente. Cara, e outra coisa, velho, sobre o D'Alessandro. Porque eu vejo um grande tabu na questão do D'Alessandro na Libertadores. Ou tem que ser 8, ou tem que ser 80. Na minha opinião, eu acho que o D'Alessandro, eu não sei se o D'Alessandro teria a intensidade que o Inter precisa para um jogo de Libertadores por 90 minutos. Talvez ele não tenha. Ou talvez ele esteja se guardando nesses jogos de gauchão para ter justamente essa intensidade nos jogos da Libertadores. Talvez, na minha opinião, a melhor coisa a se fazer é não começar o jogo com o D'Alessandro e quando o jogo tiver com uns 20 e pouco, 30 e poucos do segundo tempo, tu bota o D'Alessandro, que ele vai vir com um pique diferente, vai desequilibrar mais com a qualidade técnica que ele tem, e muito, porque o D'Alessandro, tecnicamente, ele destoa, não precisa nem falar o que o D'Alessandro faz, e quando o D'Alessandro vem do banco, ele me lembra, não sei se pra vocês também, ele me lembra em certos lances o D'Alessandro de 2008, porque tá todo mundo cansado e o D'Alessandro tá descansado, cara. Mas o problema é que não é uma dúvida isso, é fato que se o D'Alessandro entrar depois dos 25 do segundo, ele vai destoar de todos os demais, porque todo mundo vai estar cansado, ou no mínimo no mesmo pique que ele, que é um cara de 37 anos jogando contra um time de 25, por exemplo. Só que o porém o time vai aguentar até os 25, até os 30 do segundo tempo sem a necessidade do D'Alessandro? E se o meio for anulado? E aí se eles fecharem, se por exemplo, o River, que tem um meio muito bem montado, se o Edenilson for anulado, se o Nico Lopes no meio, eles marcarem ele, fecharem o Nico Lopes flutuando, sabe? Uhum. Há quanto tempo o Inter sobrevive sem o D'Alessandro jogando contra um time melhor? Quanto tempo o Inter sobreviveu contra o Caxias, cara? Só que da mesma forma que o Nico pode ser anulado, o D'Alessandro pode ser anulado. Eu acho muito mais fácil o D'Alessandro ser anulado, porque, cara, às vezes tu vê que ele não é mais o mesmo, ele tá em vias de se aposentar. Às vezes, é óbvio, ele não vai conseguir entregar. Só que assim, o D'Alessandro, ele não tem mais o físico que ele tinha há 10 anos atrás, mas ele tem a cabeça que ele tem há 10 anos atrás, uma cabeça até superior. E a careca. Eu não tava falando da careca. A cabeça até cresceu um pouco, porque o cabelo saiu, aí dá
um efeito de imagem, uma ilusão de ótica, né? Ah, bom, a aerodinâmica ali, né, meu? Porra, o cara parece... Aeroporto de mosquito ali vai dar uma aerofólio de mosquito. A aerodinâmica. O D'Alessandro é tão comparado ao Falcão que até o cabelo ele tá deixando igual. E aquela coisa, né, meu? O D'Alessandro já não tem mais idade pra jogar 90 minutos, cara. Se botar ele pra jogar 90 minutos, tu vai fazer a qualidade técnica dele cair e ser mais um tempo, cara. Vai botar ele pra jogar 90 minutos numa quarta, depois na outra, o cara não vai aguentar nem a fase de grupo inteira, porque vai chegar um momento que a perna vai puxar, e aí pode ter uma lesão, porque o Libertadores a gente sabe que não é gauchão e brasileiro, que qualquer jogo de corpo é falta, os caras vão chegar com tudo. Então no final do jogo, quando o outro time já não tem perna, é muito mais fácil pra ele entrar. Mas o problema é que assim, o Inter há 10 anos é dependente dele. Eu não tô dizendo que ele tem que entrar pra resolver, que ele não vai ser anulado. O que eu tô tentando dizer é que chega um ponto que, independente do treinador ou do torcedor, quando dá merda, a primeira coisa que vem na cabeça é: porra, o D'Alessandro resolveria esse jogo. Porra, o D'Alessandro precisa entrar. Se o D'Alessandro estivesse no jogo, isso não aconteceria, tal coisa não aconteceria. É uma coisa que às vezes tá até no subconsciente, que a gente... A única salvação do Inter é o D'Alessandro, entende? Só que será que, então... que o tripé de volantes, desde que foi instaurado no Internacional dessa forma, será que não foi um primeiro indício de que o Inter já busca uma vida pós-D'Alessandro? Não, com certeza. O Inter precisa pensar numa vida pós-D'Alessandro, até porque ele não é o Miura que fez 51 anos jogando futebol. Eu digo que o D'Alessandro, né, joga... Quem dera mesmo, né? Mas o que eu tô tentando dizer é que o Inter precisa... muito mais a torcida, porque o treinador já tem noção disso, acompanha ele nos treinos, a comissão técnica toda. A torcida precisa começar a se adequar, que vai chegar um momento que o D'Alessandro vai ser jogador de 15 minutos, 20 minutos. Porra, o maior São Lourenço, campeão da Libertadores desse jeito. Cara, então a torcida precisa se adequar, ter paciência com o técnico, ter paciência, por exemplo, com o Nonato, ter paciência até um possível Camilo. Não sei se o Camilo tá inscrito na Libertadores. Tá. É que ele foi inscrito pra poder vender as carecas, as perucas do Valdívia que sobraram, né? Foi pra isso. Gol do Cabeleira. Talvez o Nonato poderia ser esse cara, né? Que venderia as perucas do Valdívia. Mas é que o cabelo do Camilo é muito mais parecido com o do Valdívia, cara. Mas o cabelo do Nonato eu acho que é o mais foda, velho. Que parece Sansão, cara. Eu pago muito. Eu ia dizer isso, parece. Eu queria saber, essa é uma dúvida que eu tenho, qual shampoo será que o Nonato usa? O Nonato usa shampoo? Talvez o cabelo dele seja tão perfeito que ele não precise de shampoo. Polêmica. 60 milhões de déficit e o Inter não faz uma ação de marketing com o cabelo do Nonato. Sala online, poderia seda. Vender pra cobrir alguma despesa, né? E se vocês fossem chutar qual é o shampoo do Nonato, qual vocês acham que é o shampoo do Nonato? O Nonato usa uma água pura. Não usa porra nenhuma no cabelo dele, porque o cabelo dele é muito lindo. Aquele shampoo, o shampoo aquele preto, pica pra caralho, como é que é o nome daquela porra? Ele deve usar o mesmo shampoo do Charles Fontenelle. 3CM. Nonato, peraí. O Nonato usa 3CM e eu posso provar. Eu acho que a Clear tá perdendo muito dinheiro, tipo, patrocinando jogadores como o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele tem o cabelo dele, mas é um cabelo dele curto, sujo, cara. Tem que patrocinar. Pouco cabelo, a gente que nem ele. Tem que patrocinar quem tem muito cabelo, que é o caso do Nonato. Cabelo sujo, cabelo cheio de caspa. O Nonato, o cabelo dele é limpinho. O Nonato tem que ser patrocinado pela Victoria's Secret. Ele tem que ter um contato vitalício de modelo. Vamos falar um pouco agora sobre o último integrante desta nave-mãe chamada Grupo A da Libertadores 2019, que é o Alianza Lima, que é considerado um dos 3 grandes do Peru. Peru bem grande. Segundo maior vencedor do campeonato peruano, com 23 títulos. Quantos títulos do Peruzão? Ele tem 23 Peruzão. Muito Peruzão. É muito Peruzão. Peru grande. E foi classificado para essa Libertadores porque ele foi vice-campeão do Piruzão 2018. Eles foram apelidados como El Equipo del Pueblo. Então, já tem uma comparação com nós, né? Com nós. Informação que eu não sei se você sabe, mas a barra do Alianza Lima é a mais diferenciada de toda a América Latina, se não do mundo. Ao invés de bumbos e trompetes, eles têm flautas. Flautistas peruanos fazem a barra deles. Eles já fazem a flauta pro time deles, né? Que mete aquela flauta nos caras.
É uma torcida, mas também corneta. La hinchada del Hashtag. flautistas peruano. Inclusive, eu vejo direto. Olha, mais revolucionário que as guitarras da Popular. É verdade. Inclusive, eu vejo direto, cara, alguns barra brava do Alianza Lima tocando as flautinhas. Em Tramandaí tem muito. A minha rua de casa vendendo artesanato. Vocês sabem quem foi jogador da base de Alianza Lima? Ele, Paolo Guerreiro, traz o tetra brasileiro. Ele foi cedinho pro Bayern de Munique, mas... Tá, peraí, qual é que é o nome do homem? É Paolo Guerreiro. Esse aí é o jogo que a gente vai tomar uma sapecada. Tu acha? É, o time, eu acho que dos pequenos, o time dos pequenos com a torcida de maior expressão, né, meu? Eu acho que jogar lá no estádio dos caras vai ser um caldeirão, cara, querendo ou não. Muita flauta a gente vai ouvir. Além de ser apelidado de El Equipo del Pueblo, o Alianza também tem uma parte muito triste na história deles, né? Que em 87 eles tinham ganhado fora de casa o segundo turno do peruano, do Peruzão. Peruzão, volta, 87. Oferecimento O time ativo. Tá, desculpa, eu precisava fazer essa piada. no meio de uma história sobre o norte. Na volta pra casa eles estavam no avião do exército peruano e o avião caiu no mar. Todo mundo morreu, menos o piloto. E entre os mortos estavam jogadores, comissão técnica, líder da barra, árbitro, oficial da marinha. E pra final do campeonato, no jogo único, contra o Universitário Sucre, o Alianza jogou só com jogadores da base, tirou da aposentadoria Teófilo Cubillas, um dos maiores jogadores da história do Peru, que ele virou jogador e treinador na ocasião, e César Cueto, tirou os dois da aposentadoria, além dos jogadores do Colo-Colo que se ofereceram para jogar por eles. E até hoje eles possuem uma amizade muito grande por causa disso, né, obviamente. Eles perderam a final por 1-0, mas a final ficou marcada por toda a comoção e a solidariedade. Até a equipe que jogou o Mundial de Clubes alguns dias depois jogou com uma faixa preta em homenagem ao Alianza Lima. Eu vou até pesquisar qual foi a equipe aqui. Deixa eu ver, Intercontinental 87, eu acho que foi o Peñarol. Foi o Peñarol contra o Porto, e eles jogaram com uma faixa preta, em homenagem ao Alianza Lima. E, cara, é um período triste, trágico, e que tem muitos mistérios, né? Porque o único sobrevivente é o piloto, ele nunca concedeu entrevista, nunca veio a público explicar o que aconteceu. Então, mas ninguém sabe porque o avião caiu? Cara, não se sabe, não se veio a público a caixa preta. Existem várias teorias conspiratórias das mais variadas, assim. Cara, é algo... Teorias são boas? Cara, é uma teoria de que o avião foi sequestrado por narcotraficantes e aí eles começaram a atirar na nave e até umas familiares acharam um buraco de bala nos jogadores. É o que dizem, mas eu acho que... Não sei, cara. Mas por que os caras fariam isso, mano? Não sei, velho. Mas é uma teoria da conspiração, tipo, sempre... Mas do mesmo jeito é muito triste, né? Sendo acidental ou não. Mas... Sobre coisas legais, cara, eu acho que dá pra citar que o Alianza Lima tem um vídeo bem legal do dinossauro aquele, cara, que a gente postou na época do sorteio da Libertadores. Toca aí na edição. Tá, eu tô tocando o áudio, mas se vocês quiserem ver o vídeo, é muito legal. A gente vai botar no Twitter, @InterDD, lá a gente vai postar o videozinho do Alianza Lima. Cara, sobre os jogos contra o Alianza Lima, o que vocês acham, assim? No Beira-Rio ganha e fora perde. Eu aposto em vitória nos dois, ou pelo menos um empate fora. Esses times não me passam muita confiança. Apesar da torcida deles ser um grande adendo, assim como a nossa, mas... Eu acho que a gente tá falando do Inter, né, meu? O Inter gosta de dar umas peidadas. Enfim, não sei, eu tô bem confuso. Sobre o Alianza Lima, eles jogaram 4 partidas nessa temporada, 2 amistosos contra o Barcelona de Guayaquil, perdeu um, ganhou o outro.
E no Piruzão 2019 eles ganharam uma e perderam outra, estão em 6º lugar. Cara, eu acho que no Beira-Rio, eu não vou dizer que é vitória certa, mas o segundo jogo da Libertadores, o primeiro em casa, não tem como o Inter perder. Tá me lembrando muito aquele Inter e Universidade de Chile em 2015, e eu acho que o Inter ganha ao natural esse jogo. Já o jogo de volta me assusta um pouco, até porque é a reta final, né? É o penúltimo jogo. O Inter viria de 3 resultados em casa. Não sei. Acho que eu acho que até lá o Inter encaixa um pouco melhor. Eu acho que dá pra ganhar esse jogo, inclusive. Cara, é aquilo que eu falei, meu. Em casa, acho que o Inter ganha, justo por ser a estreia em casa, né? Vai vir toda aquela empolgação, aquele gás a mais pra vencer. Mas fora, eu acho que a flauta vai ser muito alta da torcida e o Inter vai tomar uma saraivada. Num geral, eu acredito que fora o River, o Inter tem, eu acho que 85% de chance de ganhar pelo menos um dos jogos e empatar o outro. Perder, pra mim, é a menor. Mas, como é o Inter, a gente pode jogar aí 60-40. A gente nunca sabe o que esperar do Inter. E é o Inter, né, meu? É a Libertadores. Considerações finais? Bom, acho que é Libertadores. Botaria aquela campanha de marketing furada do Inter. Eu tô empolgado, cara. Faz muito tempo que eu não vejo o Inter jogar Libertadores. Por mais que o meu lado racional pondere um pouco nos resultados, eu tô muito, muito ansioso e eu quero muito que o Zeca abra o placar, cara. Tá tudo nas tuas mãos, cara. Larga aí o Discovery Kids e vamos treinar a finalização, porra. E para de bater laje também, né? Não é mole, não. Eu acho que um jogador que, eu não digo que passa batido, porque agora todo mundo valoriza ele, mas que discretamente vai fazer toda a diferença nessa fase de grupos vai ser o Edenilson. Ele praticamente vai ser o cara que vai comandar o meio, porque o Nonato ele é mais novo, tá? Se o Nico jogar de camisa 10 talvez seja ele, mas Dourado vai fazer a função de só sair jogando, e o Edenilson vai ser o cara, a engrenagem principal do time. Eu acho que discretamente ele vai comandar. Se o Edenilson for bem, o time vai bem. Se anularem ele, aí o time vai ter que achar uma válvula de escape. Então, vai ser como foi o Brasileirão ano passado. Pouco a gente reparava nele, até que chegou no final, todo mundo percebeu que ele era uma peça-chave no time até hoje. Enfim, Libertadores vem aí, né? Mais uma vez, mais uma Libertadores em nossas vidas. Eu já estava com muitas saudades. Eu não aguentava mais ficar ligando a TV e o único entretenimento de Libertadores era secar. Agora a gente pode participar um pouco, pode sofrer um pouco. A gente achava que o nosso grupo ia ser o grupo da morte, né? Pelo São Paulo e na pré-Libertadores. Talvez não seja mais o grupo da morte, não sei. Quem sabe, não... Mas é foda porque a língua é chicote da bunda, né? Mas em teoria a gente se deu bem. A gente teve uma sorte. A gente podia pegar um São Paulo com jogadores como Hernanes, não tem o Trellis, por exemplo, que é um reforço pro São Paulo. A gente podia pegar o Tajeres, que tem um time ajeitado. Eu gosto bastante daquele Pochettino. Guinha Azul é um indígena imortal, como diz o Nando Rocha. E a gente pegou o Palestino, né? Um modesto Palestino. Então, talvez a gente tenha um pouquinho de sorte, né? Já comece sem tanto aquela preocupação de ser eliminada na fase de grupos, já tendo um pouco mais de coragem para já disputar um primeiro lugar contra o atual campeão. Enfim, não dá para saber o que vem ainda, a gente tem que só esperar, né? Então é isso, faça sua festa, torcedor colorado, erga sua bandeira, vá ao gigante e sempre escute o podcast da Depressão, né? Este é o primeiro que a gente está falando sobre a Libertadores. A gente ainda vai falar muito sobre essa Libertadores, se Deus quiser, até o final do ano. Então siga a gente em todas as redes sociais, @InterDD no Twitter, Inter da Depressão no Instagram, YouTube, Facebook, Inter da Depressão. Sigam nessas duas plataformas que vai ter novidade em breve. O podcast está disponível em Spotify, iTunes, Google Podcasts. Tem até um QR Code ali que eu fiz, testei e funcionou. Então, tipo assim, dá pra tu pegar assim, colar esse QR Code aí, pá, bota aí o celular. A gente vai fazer um pedido só, que qualquer postagem com o link rende um pouco menos. Se puder dar o RT, tipo, real, dar o RT comentando,
ou só dar o RT quando gostar, ajuda bastante, porque tem gente que acaba não vendo por causa do link, tanto no Facebook, compartilhar, tanto no Twitter, o RT, comentado ou não, ou até responder a postagem com o que achou, alguma parte, etc. Exatamente. Quanto mais interação, mais o podcast acaba se propagando. Exatamente. Eu acho que principalmente comentários, né? Que é muito legal quando a galera interage, diz, eu gosto quando vocês fazem tal Pode coisa. Pode parecer que não, mas a gente adora ler os comentários. Eu vejo todos. Mais comentários, a gente é um feedback necessário pra gente, que muitas vezes vocês acham que vocês vão responder o comentário, a gente não vai ver, não. A gente tá sempre lá curtindo, respondendo, interagindo, até na DM a gente tá respondendo, interagindo, então interajam com a gente que a gente vai interagir com vocês. A gente tenta ficar o mais próximo possível, ler tudo, desde reclamação até elogio e manter o padrão que vocês gostam. O podcast é muito mais da página pros seguidores do que nosso pra nós. Exatamente. E eu acho muito legal, cara, até quando o pessoal comenta, eu não gostei de tal coisa, porque daí tu já tem o norte, cara, tu já te segue, assim, tu já pensa, olha, talvez o pessoal... Porque, assim, um comentário é uma amostragem, talvez uns 10, uns 100 que não comentaram, sabe? E essa questão do compartilhamento é muito importante, porque quanto mais compartilhamento, mais a gente se destaca. Quanto mais a gente se destaca, mais a gente consegue criar conteúdo para vocês. Então é bem legal quando vocês compartilham tanto os podcasts quanto os vídeos, tudo. Então, quanto mais vocês interagirem com o nosso conteúdo, mais vai ter e vai meio que criando uma bola de neve, né? Como último recado, eu quero que vocês aguardem as novidades que a gente vai ter nas próximas semanas, porque eu tava dizendo desde o começo ali, aguardem novidades, porque eu achava que ia acontecer uma coisa. Só que vai acontecer uma coisa completamente diferente, uma coisa muito mais legal. Então, assim, cara, vai ser um negócio espetacular. Então, Espetacular, como diz o Diego Aguirre. Então, assim... o grande Wilson Matias. Espetacular. Também, né? Eu acho que eu tô confundindo com aquele... Internacional esquece Wilson Matias na concentração do hotel. Esse foi um episódio trágico da nossa história, né? Mas, enfim, cara, eu não sei se eu posso dizer agora o que pode ser que aconteça nas próximas semanas. Vou deixar Deixa Não, porque a Jéssica do RH vai ter que entrar em contato contigo. Exatamente. É verdade, meu. E dessa vez aí botaram Viagra no café dela, então te cuida. Não é Viagra, é ativo. Então, assim... Vocês gostam disso aqui? Então, cara... Então, façam o furdunço de vocês, de sempre, de compartilhar, de comentar, sabe? E fiquem com Deus. Até uma próxima. Agora a gente pretende seguir com um podcast por semana. É uma promessa de mindinho. Eu estou com o meu mindinho apontado para vocês, seguidores. É isso aí. Um abraço, falou e tchau! Eu tô com a mão no saco.